louvamos a segunda reunião dos homens de verdade aqui da igreja neste ano. É uma boa bênção estar com vocês. Hoje o Rogério, que é o meu companheiro neste ministério, como ele está fazendo diálise, né? Ele ainda está chegando. Ele disse que vai terminar e vem para cá. Eu falei, mas ele quer vir, deixa ele vir, né? Ele disse que vai chegar um pouquinho atrasado, mas já está. Hoje, nossa segunda reunião. Eu estou vendo que nós temos alguns visitantes hoje. Deixa eu ficar de pé aí, os meus que têm vindo pela primeira vez, fica de pé aqui para a gente cumprimentar vocês. Amém? São dois irmãos. Como é o seu nome, querido? Marcondes Gadelha. Carlos Delmiro, sejam bem-vindos. Vamos dar um abraço nesses queridos. Vejam bem. Na nossa primeira reunião do ano, nós falamos sobre as 10 decisões de um homem. Lembra desse? Esse ano geralmente nós usamos um livro como base para o nosso trabalho, mas este ano nós vamos usar temas específicos para cada grupo. Nós vimos decisões que o homem tem que tomar na primeira reunião. Hoje eu quero trabalhar com vocês sobre a questão da vida de oração de homem. Porque homem também ora. Homem também ora. Mas essa não é uma cultura nossa. A cultura que nós temos é que as mulheres orem, é ou não é? Mas nós precisamos aprender que o primeiro que deve começar a oração é o homem. Cadê eu distribuir? Pode distribuir o folheto aí de esboço da reunião. Mas antes, só lembrando as decisões que nós tomamos na primeira reunião. Cadê minha... Nós tivemos essa semana a primeira decisão, que era chamada longe de mim todo o coração perverso. Lembra disso? A primeira decisão, não quero conhecer o mal. A segunda decisão que nós vimos, ou estar atento, sábio, né? Ou proceder, ou desviar os meus olhos de todo mal, não entrará. Terceira decisão, cantarei a bondade do Senhor e a justiça. Senhor, cantarei ao Senhor. E nós vimos as decisões que nós tínhamos que tomar. A quarta decisão, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para andar com eles, amigos que nós devemos ter. Nós vimos a quinta decisão, porque aquele que a oculta, calunia o próximo, esse destruirei. A decisão de não andar segundo o curso do mundo, mas segundo a palavra de Deus. Nós vimos também a sexta decisão, de aprender uma batalha espiritual, batalhar por nossa casa, por nossa família, por nossos filhos, decisões de homens. E nós vimos essas decisões, e eu espero que vocês não apenas tenham ouvido a primeira reunião, as decisões, e estejam praticando essas decisões. Guarde esses papeizinhos e de vez em quando dá uma olhadinha nele, né? A gente faz com carinho para deixar na sua mão, porque às vezes você só ouve aqui e depois você guarda aí, um dia você lê. Tem um irmão que tem todas as mensagens dos homens guardadas e eu acho que deve ler, ou guarda só por souvenir, né? Mas seja importante para você guardar. E hoje nós vamos tratar de uma das decisões de um homem, de uma dessas decisões que o homem precisa tomar, que é a questão de oração. E eu quero tomar como base um homem da Bíblia.
Um homem da Bíblia que era um homem de oração. Neemias, capítulo 1. Se você nunca leu o livro de Neemias, por favor, tome o livro de Neemias e coma o livro de Neemias. Porque ali há um homem de verdade. Um homem que Deus se agradava desse homem, que era um homem de verdade. Inclusive, o livro das 10 portas já foi reeditado, deve estar chegando já. Daqui uns 10 dias deve estar chegando quentinho aí para a gente. Só o capítulo 3, né? É o capítulo 3 de Neemias. Mas hoje eu quero ler com você o capítulo 1 de Neemias, do verso 1 ao verso 11. Neemias 1:11. Hoje tem uma mulher aqui dentro da nossa reunião de homens. Quem deixou essa mulher entrar no clube do Bolinha? Lembra que o clube do Bolinha não entrava não. Agora o Gabriel fez uma... Foi o Gabriel que trouxe as outras mulheres estão em casa ouvindo. Mas aqui tem uma mulher aqui. Mas vamos ler esse texto de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajentarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, ensina-nos. Senhor, transforma-nos pela tua palavra. Porque a tua palavra é o poder, é o teu poder, ela tem poder porque ela é inspirada por ti mesmo e pelo teu Espírito a Neemias que escreveu. Agora aplica no nosso coração. Senhor, faz-nos homens de verdade, homens segundo o teu coração, para a tua glória, em nome de Jesus. Quero ver um amém de homem bem forte aí. Tem que ter
O Nicolas disse que está faltando testosterona no Brasil, viu? E está faltando mesmo. Em todo lugar, até nas igrejas, está faltando testosterona. Você vai por aí pelas igrejas, quem dirige as igrejas são mulheres. Eu vou pregar em várias igrejas, amanhã eu vou pregar em uma, mas grande parte das igrejas são mulheres na cabeça das igrejas. Porque falta testosterona, falta machismo. Homens de verdade, homens de verdade. Neemias, este que escreveu esta oração que nós lemos, isso nós vimos uma oração de Neemias. Ele era um restaurador dos muros de Jerusalém. Ele foi chamado por Deus para voltar à terra de Jerusalém, que estava destruída. Ele estava na Babilônia e ele foi chamado para ser um restaurador dos muros de Jerusalém. No retorno do povo de Israel, que foi escravizado por 70 anos, estava voltando do cativeiro, segundo a promessa que Deus tinha dado a eles. Que ias levá-los para o cativeiro, mas depois ia restaurá-los. É grande tua bondade, Deus é fiel na sua promessa. Cantamos isso agora. E este Neemias foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Este é um dos últimos livros que foram escritos do Antigo Testamento. E ele era contemporâneo de Malaquias. Malaquias é o último livro da sua Bíblia aí, tá? Malaquias. Ele é contemporâneo deste profeta Malaquias, do final dos tempos da profecia. E provavelmente ele foi um contemporâneo e conheceu Daniel, que vivia lá, foi um grande líder na Babilônia, na Pérsia, em todos os impérios, mas era um homem de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 4 amigos de Daniel. Provavelmente Neemias conviveu com estes homens lá na Babilônia. E por quê? Porque ele nasceu na Babilônia, ele nasceu na Pérsia e conheceu esses homens. Mas uma coisa interessante, que ele nasceu na Pérsia, ele não nasceu em Jerusalém, na terra prometida. Ele nasceu lá, ele cresceu lá, mas ele nunca se corrompeu. Ele nunca perdeu a fé, porque ele foi ensinado por seus pais na fé judaica, na fé que eles tinham do Senhor, da palavra de Deus, e ele não se corrompeu. Ele não assumiu a ideologia do mundo, a ideologia da Babilônia, mesmo tendo nascido. Às vezes a gente vê, a turma diz assim, por exemplo, só nasceu em Santo Amaro, vai dar para ruim. É ou não é? É uma mentalidade, mas é assim? Quantos que nasceram, quantos aqui que moram em Santo Amaro e não são corruptos, não ficam com a ideologia, não se envolvem com o mundo, crescem? É assim, esse homem não deixou que o meio o corrompesse, a ideologia o corrompesse. Ele era um homem de caráter, então ele nasceu naquela cultura, mas a cultura, ele não assumiu a cultura do seu povo, do seu país. Claro que ele tinha algumas características, falava as línguas persas lá, e isso, mas ele guardou a sua fé e a sua identidade como filho de Deus, como o povo de Deus, né? E ele também, ele era um homem. Neemias se tornou um profissional de excelência no império. Ele era um profissional, assim como Daniel. Por isso que eu entendo, alguns comentaristas dizem isso, que ele conviveu com Daniel e provavelmente ele aprendeu com Daniel. E Daniel não se corrompeu e também era um excelente líder na nação lá na Babilônia, na Pérsia, e ele ficou e não se corrompeu. E também foi um grande político, um líder político naquele tempo, e não se corrompeu. Deus pode ter graça. Alguém pode estar na política e não se corromper. Amém, queridos? Daniel é exemplo. E Neemias se tornou também um profissional de excelência, talvez por influência de Daniel, Mesaque,
Ananias, Misael, Azarias, esses homens de caráter que Deus tinha lá na Babilônia, lá no mundo. E ele se tornou, também ele tinha um homem que ganhou a confiança do rei, do império. Como restaurador dos muros da cidade santa, ele foi um estrategista, um excelente administrador. Você sabe que esse livro de Neemias é usado nas academias, nas escolas de administração de empresas, por causa das estratégias que ele usa para fazer tudo. E isso os administradores de empresas nos seus cursos usam o livro de Neemias e o livro de Josué, 2 livros bíblicos que são usados na academia. E Neemias era esse homem, um estrategista, um excelente administrador, e também foi um líder corajoso, de testosterona, como a gente diz hoje em dia, né? Porém, a sua principal virtude era ser um homem, quem está lendo aí comigo? Um homem temente a Deus e um homem de oração. Se você vai ler o livro, você vai ver todo o tempo Neemias fazendo, trabalhando, liderando, programando, projetando, mas ele estava sempre em oração. Essa era uma característica dele. E essa deve ser uma característica imprescindível para um homem de verdade, segundo as Escrituras. Queria que você desse uma olhada, você lembrasse dos homens da Bíblia. Abraão era um homem de oração? Era? Jacó? Davi? Jesus? Paulo? Pedro? Se você vê, esses homens eram homens de oração, homens que se dedicavam à oração. Então, essa é uma característica imprescindível de um homem segundo a vontade de Deus, ou um homem de verdade. E no texto que nós lemos, eu quero rapidamente expor o texto para vocês, rapidamente, para depois nós termos uma conversa sobre esse texto nas nossas vidas, porque não adianta assim a gente só ouvir, a gente precisa conversar sobre isso. E no texto que nós lemos, a gente pode dividir o texto aí em várias partes. Em primeiro lugar, no verso 1, antes de entrar no texto, porém, Neemias, só mais uma contextualização, ele vivia na capital do Império Persa, ele vivia no centro político, ideológico, religioso da sua nação. Ele vivia lá no centro da Pérsia, em Suzã, na capital que era Suzã. Isso nós já vimos ali logo no capítulo 1. No capítulo 1, verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava onde? Na cidadela de Suzã, que era a capital do império, onde vivia. E ele vivia no palácio. Ele tinha uma vida de luxo. Ele não vivia em qualquer lugar, ele vivia no palácio do rei, ele vivia uma vida de luxo, ele tinha privilégios, tinha conforto e tranquilidade. Veja o verso 2, capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, e nunca antes tinha estado triste. Só essa parte. Preste atenção, ele tinha privilégios? Ele vivia na opulência? Porque se ele era copeiro do rei, como ele diz lá no verso 11, a parte C, ele era copeiro do rei, ele o principal, o homem de maior confiança do imperador. Sabe por quê? O que ele fazia? Antes do rei tomar vinho, quem é que tomava? Para ver se não estava envenenado nem nada. Então ele era um homem de toda a confiança. E se você ler, eu não tenho tempo de ler, você vai ver as conversas que ele tinha com o rei, de intimidade com o rei, de pedir as coisas ao rei, porque ele era um homem de confiança, vivia no luxo, vivia na pompa, numa vida
cheia de privilégios e de benesses do rei. Mas, em primeiro lugar, ele tinha confiança. Capítulo 2, verso 6, a parte B, veja aí o capítulo 2, verso 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: onde ele estava sentado? Do lado do rei, junto com a rainha. Ele estava muito próximo, ele tinha esses privilégios, ele tinha luxo, ele tinha confiança do rei. E o verso 1:11, a parte C, diz que ele era um profissional bem sucedido, quando ele disse: nesse tempo eu era copeiro do rei. Só alguém de total confiança do rei poderia ver. Então veja os privilégios que esse homem tinha. Como esse homem era um excelente profissional, um homem de sucesso, um homem com uma carreira de sucesso, é ou não é? Será que faltava alguma coisa para ele, para a sua família? Nada, ele comia da mesa do rei, ele, a sua casa, ele tinha todas as benesses. Lembra, tinha até antigamente, tem uma poesia que diz: eu vou para Passárgada porque lá eu sou amigo do rei. É de um desses poetas aí portugueses, né? Eu vou para Passárgada porque lá eu sou amigo do rei, quer dizer, lá eu tenho privilégios. E Neemias era esse homem cheio de privilégios, cheio de luxo, cheio de riqueza, cheio de confiança do homem do mundo. Segundo ponto, porém toda essa opulência, leia comigo essa parte aí, toda essa opulência, não conseguiu corromper seu caráter, pois sempre. Ele estava lá, mas ele era judeu, amém, queridos? Ele era do povo de Deus, e ele sabia, e ele jamais se desligou da sua identidade, do seu povo, e ele não deixou que o poder, a riqueza subisse ao seu coração, ele manteve a sua humildade. E é o que acontece quando a gente olha aí o verso 1, 2 e 3, que ele estava lá, mas ele não estava desligado do seu povo que estava sofrendo. Veja aí o verso 2 e o verso 3. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e ao respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, e as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo povo. Veja que ele não perdeu a humildade, não perdeu a sua identidade e nunca se esqueceu do seu povo. Perguntava, queria saber, se interessava pelos seus irmãos, pelo seu povo, pela sua terra, pela sua cidade. E ele não tinha nascido em Jerusalém. Ele não tinha nascido lá, mas a identidade dele era o seu povo, a sua terra, a sua religião, o seu Deus. E ele não deixou que isso subisse ao seu coração, manteve a unidade. Deixa eu dizer uma coisa, cuidado, homens. O dinheiro corrompe, viu? A fama corrompe. Corrompe ou não? Sim. É um perigo. Por isso que Salomão orava como? Senhor, apesar de ser um homem rico daquele jeito, ele dizia assim: não me dá mais do que eu preciso para eu não botar o coração nisso. E não dá menos do que eu preciso para eu não roubar, para me fazer algo errado por isso. Então ele mantinha essa humildade, ele tinha essa humildade. Neemias era este homem que não deixou se corromper, nem subir ao seu coração a riqueza, a pompa, o luxo e os privilégios que ele tinha. Ele era um homem de Deus. E nesta hora, veja que a característica, ele era um homem de oração. Por isso, o seu coração não subia, não se ensoberbecia, porque ele era um homem de oração. Porque oração é humilhação. Amém, queridos? Oração é o quê?
Qual é a principal característica de uma oração? Joelho dobrado. E joelho dobrado diz que humildade, eu sou do chão, sou dependente. E os homens, quando ganham qualquer coisinha, qualquer nomezinho, já acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? E todo mundo olha para ele. Ele não se humilha. Mas veja, esse homem é um homem de oração. Verso 4 e 5, ele vai mostrar. É um homem, ele não sai fazendo qualquer coisa antes de buscar a vontade de Deus. O que é que ele faz? Não faz qualquer coisa antes de buscar a vontade de Deus. Verso 4. Tendo ouvido como é que estava, ele ouviu como é que estavam os irmãos, a terra. Quando ele ouviu essas palavras, me assentei, chorei, lamentei por alguns dias. Não foi um dia só, não. Não foi uma oração de 5 minutos, viu, querido? Deus abençoe essa comida aqui, essa oraçãozinha religiosa, né? Abençoa a comida, abençoa isso. Não, foram alguns dias. Esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus, porque ele sabia só quem podia ajudar a ele e ao seu povo era o Deus eterno. E a oração é um significado, diz que nós sabemos que quem pode mudar qualquer situação em nossa vida é o Senhor, através da oração. E ele sabia isso. E ele também preocupava-se, porque ele andava. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele conhecia Deus. É o verso 5, veja aí. E disse, veja como ele conhecia o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. A oração traz intimidade com o Senhor, sabia, irmão? Veja o que ele disse, vamos ler juntos? E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia por aqueles que te temam e guardam. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era grande, tremendo, transcendente, mas é um Deus onipresente, é um Deus que está conosco, está aqui junto com o homem que ouve a oração, que és um Deus de aliança, de palavra. Amém, queridas? Não, o que ele disse não vai voltar atrás. E também era um Deus de misericórdia, que não dá aquilo que nós merecemos, mas ele dá aquilo que nós não merecemos, a misericórdia, para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Lembre-se que amar a Deus e guardar os mandamentos é obedecer. Não é sentir, eu estou tão arrepiado aqui com Deus. Não, eu obedeço a Deus. Amar a Deus e obedecer. Então era um homem de oração. E porque ele conhecia, e a oração fazia essa intimidade dele falar com Deus, dele conhecer o Senhor e declarar quem o Senhor é. E outra característica que a oração traz para nós é deixar de julgar os outros e tomar o pecado dos outros, ou ter empatia com as outras pessoas. Quem ora jamais julga. Amém, queridos? Quem ora não julga, porque ele sabe que ele é tão pecador quanto os outros, que ele precisa tanto da graça de Deus quanto os outros precisam. Então ele não sai julgando, porque quando ele ora, veja, esse homem era um homem temente a Deus, amava a Deus, conhecia a Deus, mas na hora que ele foi orar pelos irmãos dele, pelo povo dele, veja o que ele diz na sua oração, o verso 6 e 7. Veja como a oração dele não foi, Senhor, esses meus irmãos, eles pecaram, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Ele não falou isso. Veja, leia junto comigo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo. Senhor,
Não deixa de responder não, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Que hoje faço na tua presença, dia e noite. Por quem? Pelos filhos de Israel, os teus servos. Deixa eu fazer uma... Lembrei agora de Jó. Quando Deus quis abençoar Jó, o que é que Deus fez a Jó fazer? Quem lembra? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou toda a sua vida. Você quer ser abençoado? Amém. Ore. Ore pelos seus irmãos, ore pelas pessoas. Seja um homem de oração. Porque um homem bem-sucedido é um homem de oração. E ele disse, pelos teus filhos de Israel, os teus servos. E olha o que ele faz. Faço confissão pelos pecados dos teus filhos, os quais eles cometeram. Está escrito aí? Temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E o verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Deixa eu perguntar, ele era corrupto? Nós acabamos de ver que ele era um homem temente a Deus, que não se corrompeu, que amava o Senhor. Mas agora o que ele diz? Eu sou corrupto igual os meus irmãos. Não temos, olha o que ele diz, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Veja aqui, as primeiras características dele mostram que ele era um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que não se corrompeu, um homem que guardava a palavra, que amava a palavra, que obedecia a palavra. Mas agora ele diz, Senhor, ele se identifica com os outros, com seus irmãos, com o seu povo. E o homem de oração é um homem que ora como se ele, quando ele ora pelas pessoas, ele ora como se ele próprio tivesse pecado, se ele próprio tivesse errado, não acusando, não julgando, mas assumindo o pecado dos irmãos, se incluindo, não se ensoberbecendo, não achando que ele é melhor do que os outros, mas ele é igualzinho aos outros. Mas Senhor, eu conto com a tua graça e a tua misericórdia. Era esse que... E agora, preste atenção como é que Neemias orou. Esse papelzinho aí vai te dar algumas bases para a oração, viu? A oração de Neemias nos dá base para orar. Ele ora a Deus com base na integridade de Deus, não na sua, pela misericórdia, se identificando com os irmãos, mas olha, ele ora baseado na palavra de Deus. Amém, queridos? Não ore segundo a sua vontade, porque essa oração não é respondida, porque Deus só responde a oração que é segundo a sua vontade. E a oração segundo a vontade é a oração segundo a palavra de Deus. O que está escrito. Verso 8 a 10. Veja aí comigo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que ele está lendo? Deuteronômio 28 a 30. Ele está baseado em Deuteronômio 28 a 30, que Deus fez esta promessa ao povo de Israel: se vocês obedecerem, as bênçãos virão, se desobedecerem, virão maldições, mas eu vou resgatar vocês. Deus falou lá, vou trazer. E ele termina a sua oração com base na palavra, o verso 10. Vamos ler juntos? Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder, com tua mão poderosa. Ele lembrou o que Deus tinha feito. Ele orou segundo a promessa de Deus de Deuteronômio. Quando eu dou aula de história de Israel lá,
Eu dou aula de história de Israel lá no seminário, e eu sempre mostro para ele que desde Josué até Esdras, Neemias e Esther, todos os livros, tudo que Deus faz neste período está baseado em Deuteronômio 28, 29 e 30. Na promessa de Deus para o povo de Israel. E ele está lembrando disso. Aonde ele aprendeu isso? Na Babilônia. Com os seus pais, com Daniel, com Mesaque, Sadraque, Abednego, com os irmãos que ensinavam ele guardou a palavra e ele ora confiado não nos seus méritos, mas na palavra de Deus. Orou baseado em quê? Na palavra de Deus. E a última característica da oração de Neemias, que nos ensina o que é um homem de verdade, que é um homem de oração, é orar com base na palavra, mas orar com fé. O que é que diz Tiago 1,6? Peça, porém, com fé. Em nada, põe a Tiago 1,6. O que diz Tiago? Peça, porém, com fé. Em nada, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 11, veja aí. Ele ora com fé. Ele ora crendo na promessa e na palavra de Deus. Além de confiar, de orar segundo a palavra, baseado na palavra, ele crê no que está orando, crê na palavra de Deus e crê que Deus vai operar a palavra de Deus. Verso 11, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Dá-lhe mercê, porque agora depois ele vai falar com o rei, capítulo 2, espero que você vá para casa e comece a ler o livro de Neemias. Mas aqui nós temos, ele traz um homem, ele ora, deixa eu lembrar os pontos, ele é um homem de humildade, primeiro ponto, ele é um homem de humildade e empatia. Oração tem que ser feita com humildade e empatia. Segundo, ele é um homem de oração. Ele é um homem que pratica a oração. Que a oração dele não é esporádica, mas é contínua. Ele também é um homem de oração e ele não julga, na sua oração ele não julga ninguém, mas ele se identifica com os irmãos, com as pessoas que ele precisa. Em quarto lugar, Neemias orou com base na palavra de Deus. E quinto lugar, Neemias ora com fé, crendo que a palavra de Deus, que Deus opera, que Deus muda. Deixa eu perguntar, a palavra nos ensina, quando o Tiago diz aí, peça com fé, por que ele escreveu isso? Porque tem gente que pede sem fé, não é? Se a palavra está dizendo que a gente tem que pedir com fé, é porque tem gente que ora, mas ora, já ora daqui a pouco, meu Deus, e aquilo, ou não é? Será? Ou então já sai, ora que Deus, eu estou com um problema financeiro, tudo isso, sai Senhor, me abençoa, no isso, e pede lá, aí já sai e liga para o agiota. Ou não é? Ele não ora com fé que Deus vai trazer a provisão para ele. Ele não é um homem que crê na oração. Você crê na oração? Se você não orar crendo, você não recebe. E ele creu, ele se apegou no Senhor. E eu concluindo aqui, esse texto me chamou a atenção e eu quero trabalhar com vocês isso. O texto e o desafio para nós, homens. Oração é coisa de homem. Amém? Amém. Vamos dizer juntos? Um homem de verdade é um homem que ora.
Se ele é homem de verdade, segundo a palavra de Deus, ele ora. Se não, ele é homem igual ao segundo mundo, que deixa... Oração é coisa de mulher. Alguém que me falou hoje cedo na oração foi o Milton. Como é que é, Milton? O pai dele? Ó, o pai dele. Esse é o conceito. Para de orar, meu filho. Orar é coisa de mulher. Mas orar é coisa de homem. É coisa de homem. Sabe por quê? Lembra que eu sempre digo essa frase de Jack Hayford? Deus começa tudo com o homem. Se quisermos, quem ele criou primeiro? Quem ele chamou a responsabilidade primeiro? Na Bíblia, quem é que ele usa como liderança, como líder de todas as coisas? Jesus era o quê? Jesus orava? Davi era o quê? E Davi orava? E na cultura judaica, quem começa, quem ora, quem ensina a orar é o homem. Você já viu lá nas orações dos muçulmanos? Quem ora? Lá em Israel, quem ora? Agora, quando o evangelho vem para essa sociedade ocidental, ele se deteriora. A mulher é que assume. Nós precisamos voltar aos princípios judaico-cristãos. Porque os homens da primeira igreja também eram homens de... Todos os grandes homens que você vê na história bíblica eram homens de oração. Já leu a biografia de Charles Miller? George Miller? Já viu a biografia de Watchman Nee? E dos grandes homens de Deus? Spurgeon? Moody, você sabe que o Moody, ele pregava, ele era um homem gordo, que ele tinha uma voz que ele pregava para 30 mil pessoas sem microfone. Sabe? Mas um dia perguntaram qual é o segredo que evangelizou a Europa toda. Porque no tabernáculo tinha 200 pessoas orando uma vez que ele pregava, tinha uma sala de oração debaixo do púlpito, com 200 pessoas orando. Oração é coisa de homem, amém, queridos? De homem de verdade. Portanto, meu, se quisermos ver... Você quer ver o sucesso da igreja? Quem é crente aqui? Quem quer ver a igreja crescer? Quem quer ver a igreja avançar? Alcançar muitas vidas. Quem quer ver sua família abençoada? Quem quer ver sua profissão abençoada? O seu trabalho abençoado, reconhecido? Para isso você precisa fazer o quê? Orar. Porque todo o sucesso de Neemias era fruto de oração. Confiança na palavra de Deus, vida com Deus, vida de intimidade com Deus. E o fruto de vida de intimidade com Deus, de conhecimento da palavra, é oração. Ela tem que redundar em oração. Eu tenho trabalhado e orado muito por isso e pensado muito. A gente está crescendo muito na palavra, amém, queridos? E Deus tem nos dado graça. Agora, esse crescimento no Senhor, ele precisa redundar em vida de oração, vida de quebrantamento, vida de humildade. E isso começa com quem? Com as mulheres? E nós vamos ficar esperando as mulheres? Nós vamos ficar esperando, não é brincadeira, mas eu tenho me preocupado com isso. Nós estamos deixando a oração para as mulheres, por causa da nossa cultura. Mas Deus está convocando os homens para orar.
os apóstolos. Nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. Isso é importante. E veja que na Bíblia nada está solto. Porque se ele bota a oração primeiro, é porque a palavra sem oração é letra morta. Não tem vida. Oração é um meio de graça. Vamos dizer juntos? Oração, meio de graça. Você quer mais da graça de Deus? Oração. Oração é um dos meios de graça. Comunhão, a ceia, todas o que o Senhor nos deu. E oração, e é um meio. E Ele preparou a oração para a gente ter comunhão com Ele. Deus ordenou a oração. Deus é tão tremendo que Ele sabe que a gente não vai orar se Ele não mandar. E oração não é opção, é mandamento. Orai é impositivo. Orai. Jesus diz, orai. Quando Ele mandou os discípulos ficar lá, ore até que eu venha. E Ele mandou continuar orando. Vigiai, não é? Vigiai e orai, até que volte o Senhor. E Paulo, quando nos ensina, Timóteo, como a igreja deve ser pastoreada, onde os homens devem exercer a preeminência. Lembre, o homem deve ser cabeça, o homem deve ser líder, deve ser o primeiro, porque Deus começou tudo com o homem. Ele chama, em primeiro lugar, os homens à oração. Eu quero concluir com 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Antes de tudo, Paulo está falando a Timóteo, o pastor da igreja. Antes de tudo, pois vos exorto que se use o quê? Prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E o verso 8. Capítulo 2. Quero, portanto, que os machos, amém? Os homens, os machos, orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem lembrança. Paulo entende, sabe disso, é um homem de oração, e ele diz, se você quer ver o sucesso da igreja, Timóteo, quero que vocês façam isso, você deve fazer isso, você deve ser um modelo, e que os homens levantem. Tem homem que levante suas mãos em clamor, em adoração, em louvor. Nós temos que levantar as mãos, é uma atitude de quebrantamento, dobrar o joelho. Aí todas as práticas de oração. Assim, nós devemos nos mover como homens de verdade. Quem quer ser um homem de verdade? Amém. Um homem de verdade é um homem de oração. Neemias era um homem de oração. Nos ensina isso tremendamente. Ele teve um sucesso tremendo no seu trabalho. Em 52 dias, ele levantou aquele muro. 52 dias. Mas antes dos 52 dias, ele levou meses de oração e preparação. Amém, queridos? Ele não começou rapidamente. Mas o que deu sucesso na oração. Os inimigos se levantaram, mas ninguém pôde fazer nada contra eles, porque Deus estava a favor deles, porque era um homem de oração. Irmãos, amém? Eu espero que o teu coração seja queimado com isso. Hoje de manhã eu estava aqui na oração, tínhamos 5 homens. E a gente ora todos os domingos, todos os sábados. Senhor, desperta os homens desta igreja.
Todos os sábados nós temos orado, Senhor, desperta os homens. Eu sei que você ora sozinho, acho que você ora sozinho, não vou duvidar da sua vida. Mas a igreja precisa de oração conjunta, de homens. E a reunião de homens tem que ser muito forte de oração, para que haja sucesso na obra, na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias. E como é? Nós vamos continuar assim? Eu pego no pé dos irmãos de Santo Amaro, que mora aqui do lado e não vem para a oração. Quem está trabalhando tem desculpa, tem razão. Mas quem não está trabalhando, está dormindo. 7 horas da manhã. Ah, mas é sábado. Amém? E você, na sua vida, na sua casa. Queria que você se reunisse com 2 ou 3 irmãos e conversasse sobre essas 3 perguntas que estamos aí. 3 ou 4 irmãos e conversasse. Qual é a profunda experiência que Neemias teve em relação à oração? Que lições aprendemos com Neemias e agora pessoalmente você? Como vai sua vida de oração? Pessoal e com a igreja. Seja sincero. Vamos nos reunir de 2 a 3? 3 ou 4 aí, vamos. Se ajude aí e converse um pouquinho. É bom conversar. É bom responder a palavra. Agora é o apelo. Esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora nos unimos a Ti em oração. A orarmos, Senhor, nos com Teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora nos unimos a Ti em oração. 4 homens, abre seu coração, ore um pelo outro. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa e a minha família. Vamos orar uns pelos outros. Orar para que o irmão se desperte em oração, seja um homem de oração. Vamos orar uns pelos outros de 2 ou 3.
Oh Pai, no nome do Senhor Jesus. Para entendermos a importância da oração. Sim, Senhor. Oh, sim. Que o Senhor espera que nós, Senhor, os muçulmanos, com toda a sua religiosidade, Senhor, eles oram 3 vezes ao dia, em qualquer lugar que eles estiverem, Senhor. E às vezes nós deixamos, nós passamos. Meu Pai não deixa, Senhor. O Espírito Santo não deixa a gente ficar sem orar, Senhor. Não, O Espírito Santo incomoda o coração da gente. Sim, Senhor. Incomoda o nosso coração. Leva-nos a ser homens Oh, que Deus. amam a oração, que desfrutam a oração. Oh, Senhor. Temos um Pai que nos escuta, Senhor. Obrigado. Senhor, Tu nos colocaste numa posição estratégica, Senhor. Como pai de família, Senhor, como homens, ó Deus. Assim como Neemias, ó Deus, tinha uma posição estratégica lá como copeiro do rei. Nós somos os Teus copeiros, somos Teus servos, Senhor. Nos colocaste nesta posição, ó Deus. Nos desperta a orar, Senhor, em nome de Jesus. Temos nossas famílias, temos nossos filhos, temos os nossos irmãos, tantos, ó Deus, para orarmos, ó Deus. Que tenhamos o mesmo sentimento de Neemias, ó Deus, de nos parar, Senhor. Se precisamos parar para contemplar, Senhor, em nome de Jesus, parar, sentar, chorar, Senhor. Não se incomoda para isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nossa posição, Senhor, é estratégica, Senhor. Nossa posição é estratégica, ó Deus. Tu começas com o homem, ó Deus. Tu começas com o homem, ó Senhor. É projeto Teu, Senhor. Desperta esta igreja. Em nome de Jesus. Desperta Em os nome de olhos, Jesus. Senhor. Sim, Senhor. Desperta os olhos para ser sacerdote. cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. A orarmos, Senhor.
nossas vidas vem, pois, refrigério nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. E agora, com nossos irmãos, com outros não, com os nossos irmãos, nos unirmos a Ti em oração. E agora, com nossos irmãos, a gente está falando para Deus, a Ti em oração. Amém, queridos? Homem também ora. E Deus começa tudo com o homem. E Deus também quer que a oração seja princípio na vida dos homens. Amém, queridos? Espero que esta palavra fique no seu coração. E que ela transforme. Nossas vidas vêm, pois, transformar. Nesse quesito de oração, de cada dia mais nos dedicarmos à oração. Amém? Lembra aí no seu esboço, nossa próxima reunião é dia 26 de junho, tá? A gente vai, dia 29 de junho, vamos celebrar o São Pedro aqui. Vai ter milho e pamonha, vai mesmo. Nós não vamos celebrar São Pedro, não, nós vamos celebrar nossa comunhão com Deus. Amém, amém, queridos? Não deixe de estar, os irmãos que nos visitam, muito obrigado, Deus abençoe, que vocês saiam daqui abençoados. E não deixe de voltar para estar aqui com a gente, tá bem? Deus abençoe. Vamos dar um abraço nesses irmãos, nessa turma, e vamos tomar um cafezinho aqui também. Dê um abraço mesmo.